Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 39. Essa parte a gente vai finalizar o último subcapítulo do capítulo sobre magia e aí depois vamos ver se a gente consegue avançar para o capítulo 21, tá bom? O capítulo 20 é um pouquinho extenso, mas eu acho que não vai dar um vídeo inteiro, a gente vai conseguir seguir adiante, tá? Subcapítulo, né, 20.12, os espaços mágicos. Os espaços mágicos são fundamentais à magia, e sem eles, muito bem delimitados, não haveria magia, mas sim o caos desordenador. Logo, é fundamental que o mago delimite o espaço onde ativará sua magia, pois dentro dele tudo deverá acontecer. Tem? Então, olha que interessante. Primeira observação aqui, a gente já vê. Esse espaço mágico nada mais é do que um local onde vai se delimitar para que a magia aconteça. Qual é a função e qual a importância desse espaço ser delimitado? Para que essa magia não escape, para que esse caos não se gere como um todo. Da mesma maneira que a gente estudou no capítulo anterior, quando a gente estudou o subcapítulo de templos religiosos, lembra? Que a gente viu, a espiritualidade nos ensinou através de Rubens Saraceni, que num local que é feito um trabalho religioso, independente de qual a religião, é feito toda uma proteção em volta daquele local para que ele não entre em ressonância com nenhuma outra faixa vibratória e o que aconteça ali não interfira na nenhuma região adjacente, né? Então, eu estou aqui, sou vizinho de uma igreja, um terreiro de Umbanda, um templo de Umbanda, de um templo budista, não importa. Tem o risco de eu absorver alguma coisa, de alguma coisa pular para minha casa? Não, isso não vai acontecer, né? Agora, claro, né? Tem cheio de ter coisas boas porque está acontecendo coisas boas ali do lado, né? Mas mesmo assim, as coisas boas também não vão irradiar porque elas têm essa proteção. E a gente vê que para um local de magia é a mesma coisa, né? Aí, uma pergunta que eu não sei com certeza vai ter um ritual específico, né, uma magia específica de proteção, né, que vai ser feita antes do ritual base, né, e, e aí com certeza ele vai ter um componente onde o médium vai executar essa magia de proteção e a espiritualidade vai agir do lado de lá também, né. Vamos adiante aqui no estudo. Mas só uma coisa para pontuar, é interessante ver como a magia, como o trabalho para a luz é feito sempre com ordem, né? E com respeito e tal, né? Não é bagunça, não é feito de qualquer jeito. Né? Então a gente vê isso no trabalho da mediunidade, no trabalho da espiritualidade, né? Como é feito com ordem e decência. E a gente vê também na questão da magia aqui, né? Então não é assim, tu vai fazer uma magia aqui. Não, então é tudo de qualquer jeito, e se escapar, escapou, se vazar, vazou. Não, você vê que tudo feito com ordem e esmero, né? E o que vai fazer sentido, né? Quando a gente olha como a maneira como Deus trabalha e como os nossos irmãos e irmãs, independente do nível evolutivo que esteja, aqui eu estou pensando nos Exus, Pombagiras, Caboclos, tem Orixás, que todos eles vê com respeito. Então, se eles estão trabalhando com ordem no trabalho deles ativamente, não é no campo da magia que vai ser diferente do que isso, né? Mas vamos seguir adiante, gente, ó. Nós sabemos que o espaço religioso de templos tem uma finalidade análoga, pois o que acontece dentro deles não afeta a vida das pessoas que moram ao seu lado. Sim, nada do que acontece dentro de um templo extrapola suas paredes físicas. E mesmo que alguém more numa casa que tem uma parede em comum, ainda assim não será afetada pelo que os sacerdotes realizam do outro lado dela. Isto ocorre porque todo o trabalho religioso, ao ser aberto pelo sacerdote, abre-se um campo vibratório específico e diferente da vibração comum a todo o plano material, que é onde vivem as pessoas. Então aqui eu não vou nem me debruçar muito,
né? Acabei de comentar isso, a gente viu isso no vídeo lá atrás. Só reiterando, né, que está extremamente autoexplicativo. Tudo que é feito dentro daquele local religioso não interfere externamente, né? E é bacana aqui, só para pontuar, porque aí, quando eu fiz esse estudo, por exemplo, você pensa assim, tá, mas será que isso vale especificamente para quanto perto? Então, achei interessante a espiritualidade através do Rubens trazer esse ponto. Se você tiver parede colado com parede, então você pensa assim, pô, nossa senhora, então, resumindo, é o mais perto que se tem, né? Você tem uma parede em comum. Entende? Sou afetado? Não. Não é afetado, né? E aqui eu não vou adentrar muito aqui na reflexão, porque a gente estudou isso lá no capítulo 19, eu acho, do capítulo 18, que nós vimos ali sobre templos religiosos, né? Os homens estabelecem doutrinas e determinam a conduta dos fiéis de uma religião. Codificam suas leis e determinam o comportamento religioso e civil dos seus seguidores, acolhidos dentro dos espaços religiosos das religiões que criam. Se todas prometem o céu ou ameaçam com o inferno, então isso está implícito a todos os fiéis de todas as religiões existentes na face da Terra. E os caminhos que conduzem a estes dois lados opostos estão dentro dos espaços religiosos de cada uma, pois o seu magnetismo positivo conduzirá para o alto, né, para o céu, se seus fiéis virtuosos e o conduzirá para baixo, para o inferno, os não virtuosos. E cada um encontrará do outro lado da vida aquilo que lhe foi prometido aqui na terra pelo seu sacerdote. Agora, no campo da ação da magia, os princípios que a regem são os da lei maior e os da justiça divina de Deus, dos quais temos pouco conhecimento e os quais não dominamos, pois escapam ao nosso poder humano. Saiba que os princípios ou leis humanas de uma religião só se aplicam aos seus fiéis e não têm o menor poder sobre a vida e o espírito dos fiéis das outras religiões, assim como não influenciam a vida dos seres de outras dimensões da vida, existentes neste nosso planeta ou em outros, as quais desconhecemos e que desconhecem a nossa. Então, antes de continuar aqui a leitura, olha que interessante. E nós sabemos que tem esse fator, né? Então, pessoas que vão ao longo da sua vida se condicionando demais a uma certa crença, entende? Elas vão acabar aceitando aquela realidade porque a própria mente delas impõe isso a elas, né? Que é o que a gente leu aqui no começo. Ah, então vai ter religiões que vão dizer que se você fizer tais coisas, você vai para o céu, tais coisas, você vai para o inferno. Então, se você ficar com aquela culpa muito forte e no momento que você desencarna, você vai ter aquele flashback da tua vida, a tua consciência vai te cobrar e aí você tá naquela dogmatismo tão grande que você vai dizer, meu, eu errei aqui, putz, errei ali, errei ali de novo, errei ali. O que acontece? Sentimento de culpa, sentimento de remorso, de que fez errado, você vai abaixar a tua frequência e naturalmente você vai para o inferno. Não porque Deus está te mandando, mas é porque você está se colocando naquela faixa vibratória. Então, se não tiver um merecimento para ter um apoio da espiritualidade maior, pode ser que sim, você vai descer ao inferno aqui, para quê? Para justamente expurgar aquilo e ter essa limpeza. Ah, mas então eu tô achando que, nossa, eu fui maravilhoso, eu fui incrível. Então significa que eu vou acordar em Aruanda? Se você não tiver merecimento, não vai. Não é porque uma religião falou e eu fiz a cartilha bonitinha que tá na religião que eu vou lá. Por quê? Porque tem a questão do merecimento. E depois sempre lembre-se, é bem importante entender isso. Aqui nós estamos, né, como eles falam, nós estamos no Maia, nós estamos na Matrix, nós estamos na ilusão. Então eu estou vivendo certinho aquela cartilha de uma religião. Pode pensar na religião que você quiser. Estamos dando aqui a doutrina da Umbanda, mas pode ser qualquer uma. E aí você vai dando check, né? Nossa, todos os mandamentos aqui do que pede aqui a religião. Nossa, estou seguindo aqui na risca. Só que às vezes você está vivendo aquilo porque realmente aquilo fala com o teu coração, porque é o que você vibra, que é o que você emana, o máximo possível de tempo, porque a gente não vai conseguir, infelizmente, ficar vibrando no amor, na felicidade plena 24 horas por dia. Estamos encarnados na Terra. E temos o nosso nível evolutivo ainda.
Mas você está vibrando aquilo? Se você estiver realmente vibrando daquilo ali, sim, com certeza. Você vai ter merecimento para acordar em Aruanda, vai subir, vou para o céu, foi para lá. Ah, não, tem colônias ainda superiores, então você vai acordar as colônias ainda superiores, porque você vai estar vibrando naquilo. Agora, se você está fazendo esse check, né, dessas características, desses, não seria bem mandamentos, certo? Mas esses pré-requisitos, essas demandas que a religião vai fazer para ti, dizendo, se você fizer tudo isso aqui, uau, você vai para o céu. Mas se não está dentro de ti, vai se decepcionar, irmão e irmã. Porque você não vai para o céu, você vai continuar vibrando naquele nível vibratório que você está. Ah, mas eu fiz o máximo que deu e aí pode ser que você, por exemplo, acorde no nosso lar. Não, legal, né? Não foi uma região umbralina, densa, nada. Tem, porque é tudo uma questão de merecimento, uma questão do que se vibra. Entende? Agora, é importante a gente entender que a nossa consciência é o que vai cobrar. E a questão do que a espiritualidade maior, do que Deus sabe para nós, né? Então, a gente vai, por exemplo, ter diversos relatos em livros psicografados, por exemplo, da pessoa desencarnar e ficar presa no corpo. E às vezes ela não tinha nem consciência que estava presa no corpo. Então, olha como é que são as coisas. Entende? Então, no caso da pessoa desencarnar, saber que está fora do corpo, começa a andar e fala assim, mas por que eu estou andando, falando? Entende? E ficar zanzando pela crosta, né? Então você vê, às vezes tem a noção de que ela morreu. Só a pessoa, beleza, sofreu um acidente aqui, então vou voltar para casa. Então, significa que vão ter coisas que vão acontecendo que, dependendo do nível consciencial, vai se acontecer na hora, né? E outras coisas que às vezes se demoram um pouco mais, né? Mas, com certeza, existe obrigatoriamente, independente do que eles ensinam aqui, porque tem muita coisa que é ensinada pelo homem, né? Não esqueçamos isso. Existe sempre a lei maior que está olhando e cuidando de todos os seus filhos, né? Deus está olhando e amparando cada um. E existe a questão meritória, né? Nossa, eu fiz um monte de maldade. Então, a conta vem, entende? E não, mas eu mandei muito bem, pô, me esforcei, fui honesto, trabalhei, busquei ajudar todo mundo, busquei despertar o máximo possível. Tô numa religião fechadinha que não me expande muita consciência, mas busquei ser uma boa pessoa, porque tem muita gente que não precisa de uma religião para viver os ensinamentos de Jesus de uma maneira mais madura, mais consciente do coletivo, consciente da fé, por mais que não se encaixe numa caixinha, que aí o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão também ter esse amparo e, opa, peraí, né? Passando isso, olha que interessante, né? Ele vai explicar para nós que nós temos esse ensinamento. Então, quem acreditar naquilo vai para, fui pro céu, fui pro inferno e tal. Agora, quando a gente está no campo da magia, isso daí não é o que você está pensando unicamente, sim está regido pela lei maior, né? E vai fazer sentido que seja assim, porque se não fosse assim, nós vimos na semana passada, né? Na semana passada não, segunda-feira, que se você fizer um ritual magístico, por exemplo, e você não tiver liberação para tal, isso vai entrar como animismo, né? E aí você vai ser cobrado por isso. Porque você está enganando. Porque você não está fazendo uma coisa realmente. Né? Então, significa que a espiritualidade é. Não sei bem se essa é a palavra, mas. Estou pensando aqui numa porcentagem. Na minha cabeça está assim: 90% de um ritual magístico é a espiritualidade. A gente ficaria só com 10%, mas eu não sei se essa porcentagem é correta. Então, vamos dizer que assim, pelo que eu tenho de conhecimento, pelo que eu tenho de estudos, a grande parte da questão magística vai ser feita pela parte espiritual. Mas a gente pode ter alguns componentes aqui físicos, como nós já estudamos, que vão potencializar essa magia, como ervas, como flores, frutas e tal. Beleza. A gente pode fazer um símbolo aqui na parte física para potencializar isso. Mas sem
o agir da espiritualidade, não vai rolar magia, né? Então, principalmente porque nós estamos presos dentro de um corpo físico. E por mais força mental que nós tenhamos, essa matéria densa ainda nos limita demais, né? Então, quando nós vamos fazer uma magia, e aqui já lembrando, importante, provavelmente esse vai ser o último vídeo que eu vou dar esse recado, mas já vamos aproveitar o gatilho, o gancho. A Umbanda sagrada, a Umbanda que trabalha para Jesus, a Umbanda que é essa religião tão linda de atendimento fraterno, de ensinar os valores de amor, de união, de despertar de consciência. Umbanda sagrada não faz magia negra, magia das trevas, tá? Ah, mas eu fui num lugar que dizia que era casa de Umbanda, que era um pai de santo, que fazia amarração amorosa, que fazia rituais, trabalhos para prejudicar a pessoa. Pula fora, isso não é Umbanda de verdade. Ah, mas pode estar escrito Umbanda. Eu posso dizer que sou o Tom Cruise e aí? Eu vou ser o Tom Cruise porque eu disse que sou o Tom Cruise? Não, né? Entende? Então, Umbanda, realmente, que trabalha para Jesus, não faz nada negativo. Não vai existir nada trevoso, né? Não vai existir nada nesse sentido. Ah, mas tem esse trabalho aqui que faz mal para as pessoas. Pula fora que não é a Umbanda. Não é isso que a gente está estudando aqui, tá bom? Então, isso posto, olha que interessante. Você vai fazer o teu ritual magístico, né? E, por exemplo, você vai fazer um ritual para um Exu abrir teus caminhos. A justiça e a lei maior vão intervir para dizer, opa, peraí, é justo isso ou não? Então, o Exu vai, opa, recebi aqui o pedido aqui do Cris, pô, ele quer que abra os caminhos dele. Beleza. Tá, mas isso significa prejudicar alguém? No sentido de que ele está querendo que eu demita alguém do trabalho dele, prejudique alguém para que ele pegue a vaga da pessoa? Ah, não, não é isso. Ele está entregando nas mãos de Deus, falando, ó, Deus, que aconteça o meu melhor, ó, Exu, que se você possa intervir, abrindo meus caminhos que estejam em consoante com a vontade de Deus, que seja o melhor para mim, entende? Opa, já mudou completamente o âmbito. E aí, o Exu, que a gente sabe que só vai, nesse meu exemplo aqui, né? Mas o ritual de magia pode ser com N entidades, né? Mas estou dando exemplo do Exu aqui. Nós sabemos que o Exu não vai trabalhar por conta própria, entende? Ele vai consultar a espiritualidade maior se tem liberação para fazer aquele trabalho, se é permitido que se faça aquele trabalho, como vai ser feito aquele trabalho, porque às vezes pode dizer assim, ah não, Exu, pô, eu queria que meus caminhos se abrissem. Aí ele consulta a espiritualidade maior, Deus, aí fala assim, não, beleza. Então, ajuda para que ele consiga um bom emprego nessa empresa aqui, aí abre os caminhos para tal. Entende? Aí eu pensei, não, mas eu queria ser, sei lá, engenheiro 2. Não, aí Deus fala assim, não, não, engenheiro 1. Aí vai abrir o caminho para engenheiro 1. Então não é assim da maneira que você quer, tem toda essa questão de Deus permitindo que aquilo aconteça, né? Vamos continuar aqui o estudo, ó. As leis e os princípios da magia são comuns a toda a criação divina, porque seus fundamentos mágicos estão assentados em Deus e nos seus mistérios vivos, denominados por nós divindades de Deus. Mas o mago deve ter em mente que os princípios e mistérios da magia são comuns a toda a criação divina, e a mesma evocação que ativa uma magia aqui no plano material, a ativa no plano espiritual, ambos dentro da dimensão humana da vida, assim como a ativa nas outras dimensões da vida existentes dentro deste nosso pequeno planeta. Também a ativa em outros planetas e nas muitas dimensões. O mago não evoca mistérios divinos limitados a uma religião ou dimensão da vida. Se o mago evocar o divino trono da fé, estará evocando um mistério vivo de Deus que está presente em toda a criação divina. E ao ativar uma magia, na sua irradiação divina, estará ativando princípios que têm suas formas de se aplicarem e que são comuns a todos os seres. Logo, o mago não é igual a um sacerdote, que evoca os mistérios vivos de Deus, mas limitados pelas feições humanas que o sacerdote determinou que ele tivesse. Ele aqui
o E maior, E maiúsculo, né? Vou fazer aqui, vamos aqui reler, porque eu acho que é interessante aqui, para ficar fixo para nós esse ponto. Antes de a gente reler isso daqui, né? Então você vê que a gente viu até agora que a magia está funcionando em todas as dimensões, todos os locais, porque ela está envolvida na criação. Isso faz sentido, né? Afinal de contas, não existe espiritualidade só no plano físico, na Terra, né? Existe nas 77 dimensões. Não existe só magia no plano físico na Terra, né? E vai por isso. E aí, quando ele vai falar de fazer na contraparte astral, aí me lembro de um caso, eu não vou lembrar agora o vídeo específico, mas já fica a recomendação do excelente canal Espiritualidade Pedro Augusto, de um trabalho de magia das trevas, foi feito numa casa desviada, né? Então o sacerdote lá, o pai de santo, falso, né? Sente ódio, sente raiva, sente rancor, pede um item da pessoa, faz aquele ritual físico ali, né? Então existe uma coisa física aqui. Mas existe na contraparte astral, é criado uma réplica daquilo que é feito aqui. Então quando ele vai dizer assim, porque reverte outros lugares, é por isso. Entende? Você pensa, não, mas a gente acabou de ver que a magia não atravessa, mas não atravessa quando não é para atravessar. Né? Neste caso específico, essa magia foi feita para justamente criar lá na parte espiritual. Entende? E por algum motivo que eu não sei dizer qual é, foi permitido e liberado que acontecesse. Né? E aí no próprio vídeo depois relata que aí quando a espiritualidade da luz, não sei qual é o detalhe, o que aconteceu, a pessoa procurou ajuda, foi ajudada, aí falaram, fizeram um ritual contra você. Entende? Nós vamos desfazer isso. Aí tem que o quê? A espiritualidade identificar que tipo de ritual foi feito, aonde está aquele ritual, e aí lá na parte espiritual, abre-se um portal, vem um Exu, pum, destrói aquele trabalho. E aí cancela-se isso, né? Então, a gente vai ter essa questão de que a magia é criada em várias dimensões, né? E inclusive temos casos também na literatura da pessoa, por exemplo, fazer um ritual de magia negra. Nossa, quero fazer um ritual de magia negra que eu quero prejudicar o meu chefe. Isso, sei lá, 3 encarnações atrás. Então, sei lá, eu sou um operador trabalhando numa fazenda, lá, peão da fazenda, e eu quero prejudicar o fazendeiro que é o meu chefe, porque eu não gosto dele, eu quero eu ser o fazendeiro. Aí eu faço esse ritual e não acontece nada. E eu fico falando, tá vendo? Ó, não funciona esse negócio de espírito. Tá vendo? Esse negócio de magia das trevas nem funciona. Mas o que acontece? É criado isso na parte espiritual e, por algum motivo, esse tipo de coisa é sempre muito. Cada caso é um caso, né? Mas, por exemplo, Deus falou assim: não vai acontecer. Então aquela magia, por exemplo, às vezes é ativada, mas ela fica orbitando na parte espiritual. E aí, daqui a 3 encarnações, por exemplo, então eu tô numa outra encarnação, eu já nem lembro mais daquele espírito que eu tinha inveja, que eu queria prejudicar, nem lembro mais. Mas o que acontece? Aquela magia negra que eu fiz, poft, estoura agora. Entende? Aí aquela pessoa, você não vai nem saber. Por isso que por isso que eu falei que a coisa acontece muito mais no espiritual, né? Aí fica pensando, tá, mas por que essa energia, esse trabalho negativo fica orbitando ali e vai se manifestar tanto? Não sei. Aí são mistérios de Deus. E aí a espiritualidade maior, caso a caso, vai ter uma análise por quê e qual a justificativa disso. Né? Porque tem certas magias que acontecem instantaneamente, outras demoram um pouco mais, outras em outra encarnação. Né? Mas a lógica é a mesma, que eu estou dando exemplo de um, de um de uma magia, de um ritual de magia das trevas, mas isso é o mesmo funcionamento para a magia da luz, né? Porque às vezes vai ter coisas que a gente vai pedir, que a gente vai buscar um amparo que não é para acontecer. Bem, então, por exemplo, teu filho está doente. Aí você vai orar para todos os orixás para que ele se cure. Você vai orar para Obaluaê para que ajude ele. Para que não leve ele. Mas Deus falou assim: acabou. Teu filho vai
desencarnar, deu o tempo dele. Então adianta ficar rezando por esse monte de coisa? Não. Então o que eu quero exemplificar com isso? De que tudo, no final das contas, sempre vai passar pelo crivo da espiritualidade maior. Entende? Porque Deus está de olho e está no controle de tudo. Né? Isso gera, às vezes, um pouco de desconforto, porque a gente pensa, tá, mas aí quando o cara fez aquela magia negativa, Deus permitiu? Deus permitiu. Mas por que que Deus não parou aquilo? Aí eu não sei. Entende? Então, da mesma maneira, assim, você tá com muita fé fazendo um trabalho lindo, um trabalho magístico lindo, mas se Deus falou assim, não, teu filho vai voltar, ele vai voltar, acabou. Tem. Aí, de novo, por isso que eu digo, é um tema um pouco sensível, porque cada caso é um caso, tem uma justificativa, tem uma lógica e tal, mas vamos parar para pensar, frente ao que a gente está vivendo nesse planeta, nesse momento. Entende? Será que desencarnar é ruim? Entende? Vamos pensar, para que Deus vai fazer que teu filho desencarne? Será que não é para você, para que ele justamente não passe por um momento de dificuldade que vai se apresentar lá na frente? Entende? Será que não é para você aprender a, a expandir tua consciência de que teu filho continua vivo? Ah, mas ele não tá mais aqui para eu conversar com ele, pra gente almoçar junto. Não tá, mas ele continua vivo, ele só tá no outro plano. Entende? Mas eu não vou entrar muito no detalhe, porque esse tipo de conversa acaba caindo muito em especulações por informações que cada caso é um caso. Né? Existe caso genérico para a gente entender, como alguns que eu citei aqui, mas aí eu fico um pouco de receio de adentrar muito nisso, porque aí vai que você que está assistindo esse vídeo passou pelo desencarne de alguém que você ama muito, aí você pensa, ah, tá vendo? É por isso, é para mim aprender que é espiritual, não. Cada caso é um caso, lembrando que todos nós vamos sair daqui da Matrix, né? Daqui não é o mundo real, muito importante a gente lembrar, né? Mas vamos continuar aqui o estudo. Vamos reler a parte que eu li ali um pouquinho atrás. Logo, um mago não é igual a um sacerdote que evoca os mistérios vivos de Deus, mas limitados pelas feições humanas que o sacerdote determinou que ele tivesse. Já o mago ativa ou desativa as irradiações divinas que são comuns a toda a criação de Deus. E uma ativação religiosa, judaica, cristã, islâmica, budista, etc., pode ser desativada por ele, assim como pode ser revertida ou anulada. Já o inverso não é possível, e só outro mago pode desativar, reverter ou anular uma evocação e uma ativação feita por um mago. Que interessante. Entendi. Então olha que legal. Aí vai fazer sentido, né? Porque dentro de um sacerdote, como ele vai dar aqui alguns exemplos de religiões, são religiões que têm religiões lindas, que levam a Deus, mas elas têm um nível de conhecimento mais restrito, né? O budismo é uma religião lindíssima, desses exemplos que ele deu aqui, a mais avançada, mas eles ainda têm um nível de evolução muito fechadinho, uma caixinha, né? Então, se você tem alguém que não só estuda a espiritualidade para entender toda a parte espiritual, para entender como fazer uma magia, logo ele detém mais conhecimento do que aquele sacerdote fechadinho, né? Dito isso, por isso que eles vai acontecer que ele possa quebrar os trabalhos e situações feitas por esses seres, né, sacerdotes, tudo que fazem um trabalho mais simples, né? Do que se fosse feito por um próprio mago, né? O mago só quebra o do outro mago, né? E parece fazer sentido, parece ser coerente, afinal de contas, existe um nível hierárquico aqui, né? Eu, se eu tenho nível de conhecimento de matemática em cálculo 1, eu não vou conseguir corrigir uma prova de cálculo 2. Entende? Eu preciso ter o conhecimento de cálculo 2 para conseguir
corrigir uma prova de cálculo 2, por exemplo, né? Então, se isso acontece aqui no plano físico, no plano espiritual vai ser a mesma coisa. Então, o sacerdote significa que ele não sabe da matemática, significa que ele não tem contato e acesso a Deus e vai fazer um trabalho lindo? Sim, vai fazer. Mas ele vai conseguir chegar no nível cálculo 1, por quê? Porque é o nível de conhecimento e aprendizado que eles têm. E aí o mago, por exemplo, faz no cálculo 2. E aí lembrando que aqui nós estamos falando de mago, e com certeza existe uma gradação enorme, né? Então, olha que interessante. Atlântida, já citei aqui esse livro, Roger Bottin Paranhos, 2 volumes. Atlântida começa a decair, o Andrei, que ele consegue fazer, lembrando, não é uma humanidade como a nossa aqui, então eles têm acesso magístico muito mais fácil e tal, eles são mais evoluídos, mas se perdem, né? Não vamos entrar no mérito agora. O importante é, eles conseguem fazer magia com facilidade, não todos, mas alguns são magos e dominam a técnica do frio. O Andrei, perdido-se, perdeu na sua trajetória, né? Não vou entrar no mérito aqui, tá? Mas, no meio de todo aquele turbilhão, ele fez uma estrutura que era como se fosse uma antena que ficava mandando energias e isso influenciava as pessoas. Certo? Beleza. Andrei desencarna, plano espiritual, vai acontecendo um monte de coisa, pá, o espiritualidade, através de Roger Bottin Paranhos, nos conta que aí no tempo presente, aí esse tempo presente é quando foi escrito o livro, 2000, 2010, não sei quando é que é data exato, não estou para consultar aqui, o Andrei já regenerado, então ele se perdeu lá atrás, não entra no detalhe o que aconteceu ao longo desse tempo, mas purgou o que tinha que expurgar e tal, já trabalhando para a luz, tendo todo aquele conhecimento magístico, utilizando para a luz, ele é chamado falando assim, ó, então vamos resolver aquele problema que tu fez lá 50 encarnações atrás? Daí nós vamos desativar aquela antena. E é um conhecimento que tu sabe, entende? Então, você que vai desabilitar. Então, ele vai lá para desabilitar justamente o que ele fez. Entende? Que é justamente o que a gente está vendo aqui. Então, significa, existiam Exus, existiam caboclos, tudo, que conseguiriam fazer aquela desativação? Com certeza. Mas por algum motivo, que eu imagino que seja até uma misericórdia de Deus, assim, ó, tu vai desabilitar isso para ter créditos, para ajudar destruindo uma coisa mal que você criou. Ah, mas qual foi o reflexo de toda aquela energia ruim? Quantas coisas aconteceram? Tu vai acertar as contas depois, mas aqui tu já vai ajudar extinguindo isso, porque é da lei. Tu fez o mal, tu vai colher o mal. E a tua maneira, às vezes, é recuperando aquilo ali, porque você vai recuperar aquilo, né? Então, se vem um outro espírito, tem, bom, aí você tem que acertar aquilo lá. Então, olha que maravilha, já resolveu aquela situação. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Quero dizer que não é porque nós temos um sacerdote que ele vai chegar até esse nível. Tem um sacerdote que está nesse nível aqui de conhecimento. Né? A gente vê um monte de pastor, por exemplo, de igreja evangélica picareta, que vê que o cara está no nível de conhecimento 1. Entende? Porque ele está envolvido só para tá usando a religião para ganhar dinheiro, fama, poder. Não está trabalhando efetivamente para ajudar a sociedade, trabalhando para Jesus. É um picareta. E nós sabemos que nós temos picareta que tem um baita de um conhecimento teológico. Então, de conhecimento ele já está aqui, frente àquele outro. Mas tu vê, estão na mesma vibração. Como a gente sabe que temos pastores fazendo trabalho lindíssimos neste nível aqui e neste nível aqui. Né? Mas aí, quando a gente está falando aqui da Umbanda, nós vamos também ter magos que vão estar nesse nível aqui e magos nesse nível aqui. E com certeza, seres com muito mais conhecimento que vão escalando isso ainda mais. Né? Então, quando a gente está, por exemplo, Jesus, nosso mestre, nosso guia, quando ele está fazendo magia como ele fez, a multiplicação de pães e vinhos, curar as pessoas, entende? Ele estava precisando de alguma coisa? Ele estava precisando de algum objeto físico para isso? Não. Ah, mas na multiplicação de pães e vinhos ele precisou daqueles peixes e pães, entende? Mas em outros trabalhos não. Opa, então olha um nível de conhecimento magístico
que não se precisa de nenhuma grafia, de símbolos, de nada. Então isso mostra, olha, um nível de conhecimento magístico acima de outros, né? Vamos continuar aqui a leitura. Não que um mago lide com valores superiores, ou seja, superior moralmente a um sacerdote. Apenas os magos lidam, evocam e ativam valores muito mais abrangentes que os dos sacerdotes, né? Que é alinhado com o que eu acabei de explicar, né? Ele tem mais conhecimento, sabe de mais coisas, logo ele vai conseguir interagir com mais coisas, né? Mas é interessante que a espiritualidade, através de Rubens pontuar aqui, porque às vezes não é uma questão de ascensão moral só, né? E sim uma questão de conhecimento. E o que infelizmente vai fazer sentido, né? Porque alguém que detenha muito conhecimento da espiritualidade, de rituais, de magia, pode fazer uma magia das trevas, né? E essa magia vai ser mais forte do que uma oração do padre, por exemplo, que não tem acesso a esse conhecimento, né? Vamos adiante, ó. Aqui ele vai dar alguns exemplos aqui. Ó, os limites dos sacerdotes são os que sua doutrina ensina e estão codificados nos princípios que cultivam e que diferenciam um dos outros. Os limites dos magos são da própria criação divina, né, em teoria ilimitados, né, porque ilimitado mesmo é só Deus, não é? Então, os limites do mago não vai ser limitado de verdade, né? Porque vai sempre esbarrar na vontade de Deus. Né? As religiões, ao limitarem a fé dos seus fiéis aos seus valores, limitam a si mesmas e aos sacerdotes, sempre preocupados com seus rebanhos e com suas investidas dos outros sacerdotes sobre eles. Essas investidas, vistas como o avanço dos demônios que querem destruir sua igreja e dizimar seu rebanho. Já o mago não tem essa preocupação, pois sua magia não é cristã, judaica, budista, islâmica, etc., mas sim divina, comum a todos os seres, a todas as criaturas e a todas as espécies criadas por Deus. Saibam que o mago lida com aspectos do caráter universal encontrados em todos os quadrantes da criação divina. Ele lida com os princípios divinos e evoca mistérios divinos, né, divindades de Deus, comuns a tudo e a todos. Né? Isso vai fazer total sentido, né, gente? Então, vai ter gente que vai estar presa nessas questões materiais, como ele vai dizer, então eu sofri ataque do demônio, por isso que eu estou perdendo fiéis. Tá, mas para que você quer uma igreja cheia? Ah, porque eu quero ser famoso, porque eu quero ter influência sobre essas pessoas, porque eu quero ganhar mais dízimo, né? Ou às vezes pode ser porque eu quero, olhando pela parte positiva, porque eu quero atender e ajudar toda essa comunidade, né? Agora tu vê o mago, é interessante. E aí quem vai lidar com a espiritualidade de uma maneira mais avançada, tu vê, não vai estar preso a isso. Por quê? Porque, lembrando, o ponto de vista que a gente está estudando aqui. Você vai trabalhar com magia para Jesus, para fazer o bem. Então você não está preocupado em ter uma igreja cheia. Por quê? Por que isso faz diferença? Entende? Ah, não, mas eu vou fazer uma magia para ajudar uma cura da pessoa porque o filho veio doente e ela veio conversar comigo para fazer para fazer uma garrafada para dar para o filho para curar. Então você precisa de uma igreja cheia, você está preocupado com isso? Você quer ajudar aquela pessoa e acabou. Fim. Né? Não tem outros interesses, não tem outras vontades e desejos, assim, não, vou curar o filho dessa pessoa que ela vai vir aqui, vai dar um dízimo. Não existe isso na Umbanda Sagrada. Né? Logo, ele não precisa se preocupar com essas questões de limitação criadas pelo homem. Né? Claro que vai existir pessoas que vão utilizar magia pro lado errado. Né? Olha que interessante agora o que a espiritualidade vai ensinar através de Rubens, que vai corroborar aquilo que eu comentei mais cedo sobre o livro do Roger Bottini Sparem de Atlântida lá, sobre Andrei. Ele fez uma situação e milênios depois ele foi lá e destruiu aquilo que ele tinha criado, aquela antena lá que ele mandava energias de hipnose para as pessoas. Ó, um mago é um mago na terra, no céu ou no inferno. Um mago é mago neste planeta ou em qualquer quadrante da criação divina, pois é em si um ativador de princípios e mistérios vivos
comuns a toda a criação e que regem tudo e todos. Né? E aí, vamos finalizar os capítulos aqui, primeiro vendo os 7 princípios divinos, entende? Então a gente vai ter o princípio da fé, né, que vai atuar no campo da religiosidade, o princípio do amor, que vai atuar no campo da concepção, o princípio do conhecimento, campo do saber, princípio da justiça, campo do equilíbrio, princípio da lei, campo da ordenação, princípio da evolução, campo da transmutação, princípio da geração, campo da criatividade. E esses caras, olha como eles vão comunicar. Então, qual que é o intuito aqui? Então a gente vê que a gente vai ter magias atuando em todas as áreas, porque estão ligados a todos esses princípios que estão amarrados aos tronos, que é o que a gente vai ver agora, né? Então os 7 tronos de Deus, como a gente já tinha visto, né? O trono da fé rege a religiosidade, o trono do amor rege a união, o trono do conhecimento rege a sabedoria, o trono da justiça rege a razão, o trono da lei rege a ordenação, o trono da evolução rege o estado, o trono da geração rege a natividade. Os 7 princípios citados são comuns a toda a criação divina e cada um regula um aspecto desta. Os 7 tronos citados são os mistérios vivos de Deus que animam e imantam tudo o que ele criou, porque são em si mesmos essas qualidades vivas dele, exteriorizadas cada uma numa de suas 7 divindades. Um mago só é limitado por si mesmo, seja pelo seu grau evolutivo, seja pelo seu poder mental, seja por sua fé nas suas evocações e determinações mágicas, pois até para o mal um mago é ilimitado. Não são poucos os magos que se desvirtuaram e colocaram seus poderes a serviço de causas injustas ou a serviço de sua soberba, cobiça, ambição, inveja ou ira. Mas todos perderam e sempre perderão a luz de suas coroas e terão seus símbolos sagrados invertidos, perdendo com essa inversão o poder de evocar as divindades das hierarquias dos 7 tronos de Deus. Mas desses magos caídos que cuidem deles seus desumanos senhores, porque o mago, entre aspas aqui, né, não é positivo ou negativo, mas tão somente um servo de Deus, é um instrumento vivo, ativo e dotado de raciocínio, que se consagrou a serviço dos seus 7 tronos divinos e só ativa sua magia após evocar Deus e saudá-lo com amor, fé e reverência. O verdadeiro mago não diz que é poderoso ou que é ilimitado. Não. O verdadeiro mago tem sua consciência de que é um instrumento de Deus colocado por ele a serviço de seus 7 tronos divinos e das divindades que formam suas hierarquias divinas. Né? Aí a gente finaliza esse estudo desse capítulo. Né? Então você vê, a gente finalizou justamente vendo isso, né? Que é uma coisa que eu já vinha falando aqui ao longo do vídeo, né? Então você vê, o mago vai agir em todas as áreas, ele vai ter acesso baseado no que ele aprendeu, no que ele foi estudando, no que a espiritualidade liberar. Ele vai agindo nos 7 tronos, então ele consegue agir sobre toda a criação, a gente viu logo pouco. A gente viu a questão do CV, ele pode se perder neste caminho, mas, aí como a gente viu, isso vai ser invertido. Então, aquela coisa, ele vai começar, a cobrança divina vai chegar, ele vai ter que resolver essas coisas, pagar as dívidas que tem, esgotar aquele conhecimento magístico. Para quê? Para ele se corrigir e voltar a utilizar aquele conhecimento. Mas olha que bonito. A espiritualidade nos ensinando através de Rubens, né? Que o mago, e a gente vê muito isso no estudo do Evangelho no Lar, se você está acompanhando comigo, do livro dos médiuns, isso é falado em diversas partes do livro dos médiuns. A importância de se entender que você vai ser uma ferramenta para a espiritualidade, não é você que faz as coisas. Né? Então você vê, um mago trabalhando para a luz, ele vai pedir a ajuda de Deus, vai pedir, Deus, posso fazer isso daqui? Está liberado para que aconteça? Então você vê, ele vai fazer com amor,
vai fazer com fé, vai fazer com bons princípios, alinhados ao que a Deus está pedindo, né? Então, da mesma maneira como o trabalho dos Exus está alinhado com a liberação divina, né? Então, quem vai trabalhar para a luz, né? E aí, casas sérias de Umbanda, não só de Umbanda, acho que qualquer religião que vai envolver, sei lá, um tipo de trabalho magístico, por mais que às vezes seja só uma oração um pouco mais forte, ela vai pedir a liberação, né, da equipe espiritual para que aquele trabalho seja feito, né? Ah, então eu vou receber um reiki. Então, se aquele aplicador do reiki, não sei se isso é ensinado da escola de reiki, de onde eles aprendem, tá? Apesar que tem várias maneiras de se aprender reiki, né? Mas se eu fosse um aplicador de reiki, eu com certeza, antes de começar a aplicação, eu ia pedir, posso aplicar a energia? Que a tua equipe espiritual permita, que seja liberado, que esse trabalho seja feito. Por quê? Porque tem que ser assim, né? Fazer uma oração para Deus para que aconteça, para que seja feito um bom trabalho, né? E é isso aí, meus irmãos. Então a gente finaliza aqui o capítulo número 20.12 e aí a gente vai no vídeo de sexta-feira iniciar o capítulo 21. Tronos, símbolos sagrados e pontos de forças mentais. O livro vai até o capítulo 22, então a gente está entrando numa reta final, tá? Apesar que o capítulo 22 eu não vou abordar. Vou só talvez falar máximo por cima. Então a gente tem agora o capítulo mais avançado de todos, tá? Então se prepare para o vídeo de sexta-feira que a gente vai começar a estudar uma coisa um pouco mais complexa. Vocês vão ver que daqui para frente eu vou começar a estar bem atado o estudo do livro, porque vão ter algumas partes aqui que são realmente bem complexas e para a gente estudar e aprender sobre o novo, tá bom? Gente, vou dar os recadinhos que eu deixo em todo o vídeo, tá? Então, primeiro, para setar a tua expectativa, eu sou um estudante de espiritualidade, estudo a espiritualidade sério há mais de 6 anos, busco nesse trabalho no YouTube trabalhar para Jesus, para ajudar a espalhar o conhecimento, para que a gente aprenda junto, para que a gente desperte as nossas consciências, tá? Mas é muito importante que você entenda, eu sou um universalista, tá? Eu não tenho a pretensão de isso aqui ser um treinamento de Umbanda, ser um curso de Umbanda, nada disso, tá bom? Meu propósito aqui, meu intuito aqui com o estudo dessas obras, não só dessa de Rubens Saraceni, como todas que estão no canal, é que a gente estude junto, para que a gente consiga trocar esses conhecimentos, trocar as figurinhas e aprendermos e despertarmos, nos unindo nessa egrégora de aprendermos cada vez mais espiritualidade para evoluirmos o máximo possível, tá? Mas como eu sempre gosto de dizer, se esse estudo fosse feito pelo Rubens Saraceni, tenho certeza que ele ia explicar muito mais coisas do que eu, tá? Mas eu faço o melhor que eu consigo, o máximo de amor, o máximo de carinho, mas sempre partindo desse ponto de vista de que eu não tenho anos, décadas de experiência na Umbanda, para às vezes poder mergulhar e aprofundar ainda mais nesses conhecimentos, tá bom? Eu peço para você, por favor, se você puder, curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Se você estiver vendo no celular aparecer a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo, porque todas essas ações que você faz é de graça, rápido e fácil para você, mas ajuda bastante o crescimento do canal, porque isso mostra para o YouTube, mostra para o algoritmo do YouTube que esse canal é relevante, que esse vídeo é relevante. E dessa forma, o que acontece? O canal cresce e o principal motivo, a mensagem se espalha para alcançar ainda mais vidas. Então eu peço para você, se você puder, se você quiser, faça essas ações, uma ou todas, que ajuda bastante o canal, tá bom? Quer deixar um comentário, não sabe? Só diz um valeu, um bom dia, boa noite, obrigado, boa madrugada, tamo junto, salve, qualquer coisa. Mas isso já mostra o engajamento que faz com que o algoritmo mostre e leve o vídeo para mais pessoas. Aproveito e deixo aqui o convite para você. Se você quiser, vai na seção de playlists, tá? Lá no canal, em playlists, a gente vai ter playlist organizado por autor, então a gente já tem várias obras publicadas. Se Deus quiser, no futuro teremos ainda muitas mais obras publicadas, tá? E aí a gente vai ter também eu intercalo fazendo os aperitivos, que eu chamo, né? Que são shorts.
Então, na descrição do vídeo, de todos os vídeos, eu coloco os capítulos que a gente está estudando e faço shorts. Aí o shorts é para quê? Para ser um resumo do que a gente vai estudar naquele vídeo, para facilitar você que está procurando o que você quer estudar. Ah, mas qual parte que tem? Tu vendo pelo aperitivo, que é mais fácil para você, e também para ajudar o crescimento do canal. Então, mais pessoas têm acesso aos shorts, porque o YouTube entrega muito mais os shorts do que vídeo normal. E aí a pessoa vê, ficar curiosa, né? Então, pô, comi um pouquinho, fiquei com vontade, quero o prato principal. Aí ela vai clicar no vídeo e vai ver o vídeo inteiro, tá bom? E o último recado é, gente, assistir o vídeo aqui comigo, estudar a obra comigo, me deixa muito feliz. Eu sempre gosto de falar isso porque é verdade. Mas estudar a obra comigo não invalida a leitura integral e original da obra, tá bom? Se você quiser entender com mais detalhes por que eu deixo esse aviso em todos os vídeos, eu convido você, vai na parte número 1, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1, que lá você, nos primeiros 5, 10 minutos de vídeo, eu explico com bastante detalhes por que eu deixo esse aviso, tá bom? E por que ele é tão importante, tá? Então é isso daí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.